Sabe aquele calafrio? Aquele medo gelado que sobe pela espinha quando a gente pensa no fim? Pois é, a Dona Morte é o único destino certo de todo ser humano. Se a gente pudesse comprar imortalidade na prateleira do supermercado, o estoque estaria zerado em segundos. Ninguém quer bater as botas. Ninguém quer ir embora. Mas a vida tem um senso de humor macabro. E se eu te dissesse que existe um lugar no mundo onde a morte falhou? Não uma vez, não duas, mas 6 vezes consecutivas. Hoje você vai conhecer a história do homem que morreu 6 vezes. Estou falando de Ismail Azizi, um sujeito que foi esmagado, envenenado, doente, afogado e até carbonizado. E contra toda a lógica da medicina, contra todas as leis da biologia, ele sempre acorda, segura na cadeira. Porque o que você vai ouvir nos próximos minutos não é filme de ficção. É um pesadelo real que está acontecendo agora, na Tanzânia. Antes de mergulharmos no sangue e no mistério, precisamos entender quem é o nosso protagonista. Ismail Azizi não nasceu super-herói. Ele é um homem de 40 anos, morador do vilarejo de Iku, no interior profundo da Tanzânia, na África. Sabe aquele cara que você cruza na rua e não nota? Esse é o Ismail, família humilde, sem berço de ouro, crescendo num lugar onde as tradições ancestrais são tão fortes quanto o sol do meio-dia. Ele cresceu jogando bola na terra vermelha, sonhando em estudar, mas a realidade bateu forte. Teve que virar homem cedo, pegando no batente pesado para colocar comida na mesa. Até aí, a história dele é igual a de milhões, mas o destino tinha um roteiro sádico preparado para ele. Tudo começou num dia de trabalho comum. O sol queimava a nuca, a rotina era pesada. De repente, o caos. Um acidente de trabalho brutal. Testemunhas dizem que a cena foi tão feia que muita gente virou o rosto para não vomitar. O corpo de Ismail foi esmagado. Levaram ele às pressas para o hospital, aquela correria de macas, médicos gritando códigos de emergência. Mas o diagnóstico foi frio, seco e definitivo. Óbito. O coração parou. O peito silenciou. Os médicos assinaram o papel, cobriram o rosto dele com um lençol branco e mandaram o corpo para o necrotério, aquele lugar com cheiro de formol e silêncio absoluto. A família já estava organizando o funeral. O caixão estava sendo escolhido, mas então o impossível aconteceu. Horas depois da morte confirmada, na laje fria de pedra, Ismail abriu os olhos. Ele não viu luz no fim do túnel, não viu anjos, só sentiu frio. Ele se levantou, meio tonto, e saiu andando pelo corredor do necrotério. Imagina a cara dos funcionários. Ver um cadáver andando na sua direção foi um Deus nos acuda. Gente pulando janela, gritando. Ismail voltou para casa caminhando e encontrou o próprio velório sendo montado. Foi o primeiro choque térmico na alma daquela vila, mas mal sabiam eles que isso era só o começo. Galera, vamos ser sinceros. Se eu vejo o meu próprio velório acontecendo, eu acho que morro de novo só do susto. Agora, antes de eu te contar como a segunda morte foi ainda pior, eu preciso que você faça algo muito mais simples do que voltar do além. Já clica no botão de like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações. O YouTube não entrega nosso conteúdo se você não fizer isso, e você não vai querer perder a próxima história bizarra que a gente vai trazer, né? Fez isso? Boa. Vamos voltar para o pesadelo do Ismail. A vida tentou voltar ao normal. O ser humano tem essa capacidade incrível de normalizar o absurdo. Ah, foi um erro médico, diziam. Ismail voltou a trabalhar, mas meses depois, um inimigo invisível atacou. Um mosquito minúsculo, malária. Na região dele, sem tratamento VIP, a malária devasta. O parasita atacou o fígado, explodiu as células vermelhas. Ismail definhou numa cama, sozinho, suando frio, delirando de febre. Quando o socorro chegou, já era tarde, falência múltipla de órgãos. No hospital, os médicos balançaram a cabeça. Não tem jeito. E cumprindo a profecia, Ismail morreu. De novo, o corpo foi colocado no caixão. A família chorou pela segunda vez o mesmo luto. E como num truque de mágica de mau gosto, puf! O peito voltou a subir. Os olhos se abriram. O coração pegou no tranco. Ele estava de volta e, pasmem, sem sequelas. O corpo se regenerou como se fosse um personagem de videogame. Isso nos faz pensar em resistência, em sistemas que falham e voltam. Mas na vida real, e principalmente nos negócios, você não pode contar com a sorte do Ismail.
Se a sua empresa morre, se a rede cai, se o sistema trava, você perde dinheiro. Você precisa de uma infraestrutura que não dependa de milagres. Nós, da NetAdept Technology, somos especialistas em garantir que isso não aconteça. Trabalhamos com soluções de data center e rede Cisco Wireless, que garantem uma conexão à prova de falhas, cobertura preditiva, performance de ponta e cibersegurança robusta. Não deixe a conexão da sua empresa virar um caso de necrotério. Garanta a estabilidade profissional. Acesse o nosso site no link da descrição e fale com a gente. Voltando à Tanzânia. A essa altura, o vilarejo de Iku já não olhava para o Ismail com pena. Olhavam com desconfiança. Que tipo de homem a terra se recusa a comer? Cochichavam as vizinhas. Ismail tentava ignorar os olhares. Ele precisava trabalhar. Foi então que ele pegou a estrada. E o destino, meus amigos, estava dirigindo um caminhão de combustível na contramão. A batida foi frontal. O carro de Ismail contra um tanque de gasolina. A explosão iluminou o céu. Uma coluna de fogo, fumaça preta e ferro retorcido. Não tinha como sobrar nada vivo ali. Era física pura, calor de 1000 graus. Tiraram o corpo do Ismail dos destroços. Ele estava em pedaços, queimado, inerte. Levaram para o hospital mais por protocolo do que por esperança. Tentaram reanimar? Tentaram. Funcionou? Não. Terceira morte confirmada. Terceiro atestado de óbito assinado pelo médico de plantão, que provavelmente já estava questionando a própria sanidade. Ele foi declarado morto por trauma extremo e carbonização parcial. Mas, contrariando a lógica, contrariando a medicina, contrariando Deus e o diabo, Ismail acordou do coma pós-morte, sem danos cerebrais, sem paralisia. O corpo se consertou sozinho novamente. Pare um segundo e pense. Você conhece alguém que sobreviveu a um acidente grave? É um milagre, certo? Agora imagine sobreviver a 3 mortes clínicas. A probabilidade estatística disso é tão baixa que é mais fácil você ganhar na loteria, ser atingido por um raio e achar uma mala de dinheiro no mesmo dia. Foi aí que o medo mudou de forma. A família começou a se afastar. Os amigos pararam de visitar. Não era mais uma bênção. Parecia assombração. Ismail se viu isolado, um estranho no ninho dos vivos. Mas a solidão era o menor dos problemas dele. O que viria a seguir faria as 3 primeiras mortes parecerem um passeio no parque. Isolado, triste, Ismail foi trabalhar no mato. E o perigo, que parece ter um GPS ligado no corpo dele, apareceu rastejando. Uma cobra venenosa. Não estamos falando de uma picadinha. Foi um ataque letal. Ele ficou horas caído no mato, o veneno neurotóxico circulando, paralisando os músculos, destruindo os tecidos, coagulando o sangue. Quando encontraram ele, o corpo já estava frio e rígido. Levaram para o hospital. 4ª morte. Mas dessa vez, os médicos estavam escaldados. Esse é o tal do homem-gato, o que tem 7 vidas, pensaram. Eles não liberaram o corpo para o enterro imediatamente. Eles decidiram esperar. Eles deixaram Ismail no necrotério. Não por 1 hora, não por 2. Eles deixaram ele na gaveta gelada por 3 dias, 72 horas, sem comer, sem beber, sem respirar, num ambiente refrigerado para conservar cadáveres. O sangue dele deveria ter virado gelatina. O cérebro deveria ter derretido sem oxigênio. No 3º dia, a família pensou: bom, agora acabou. Vamos enterrar. Foram lá buscar o corpo. O funcionário puxou a gaveta de metal. E quando a luz bateu no rosto de Ismail, ele respirou fundo, se espreguiçou e abriu os olhos. 4ª vez. 4 mortes. 4 retornos. O pânico foi absoluto. Isso não é síndrome de Lázaro. Isso não é catalepsia comum. A ciência não tem uma página no livro para explicar 72 horas de morte clínica seguida de ressurreição espontânea sem sequelas cerebrais. Nesse momento, a gente percebe que a vida é frágil demais. Para a maioria de nós, pelo menos. A gente nunca sabe quando uma emergência vai acontecer. Você não precisa morrer e voltar, mas precisa estar preparado. Eu encontrei um item essencial na Shopee Brasil que todo mundo deveria ter no carro ou em casa. Um kit de primeiros socorros completo, seja a maleta baby ou a bolsa tática, ter bandagens, antissépticos e o básico pode salvar uma vida enquanto o socorro não chega. Garanta sua segurança com custo-benefício. Os links para os kits estão na descrição. Melhor prevenir do que ter que testar a sorte igual ao Ismail.
Depois do episódio do necrotério, a quinta morte veio rápida. Uma queda num poço, afogamento, pulmões cheios de água, tiraram ele sem vida. Morte número 5. E claro, ele acordou. Mas foi a sexta morte que revelou o lado mais sombrio do ser humano. O vilarejo de Iku decretou: Ismail não era humano. Ele é um bruxo, gritavam. Ele é um demônio que rouba corpos. Ele é amaldiçoado e vai trazer desgraça para nós. O ódio tomou conta. As pessoas que jogaram bola com ele na infância agora queriam o sangue dele. Era uma noite de lua cheia. Ismail acordou com o clarão de tochas e gritos. Sai daí, demônio! A multidão cercou a casa dele. Não deram chance de conversa. Não deram chance de fuga. Atearam fogo na casa com ele dentro. A estrutura de madeira e palha virou uma fogueira infernal em segundos. Ismail sentiu o calor lamber a pele, a fumaça sufocando. Ele gritou, mas os gritos foram abafados pelo rugido do fogo. A casa desabou sobre ele. Ele foi queimado vivo. Quando o fogo baixou, tiraram o corpo carbonizado, carne viva, órgãos cozidos pelo calor. Chegou ao hospital morto, queimaduras de 3º grau em quase todo o corpo, intoxicação severa. Os médicos olharam aquilo e pensaram: agora foi. Ninguém volta disso. O corpo está destruído. Mas você já sabe o final dessa cena. Horas depois, no necrotério, em meio a dores que eu e você não conseguimos nem imaginar, o coração de Ismail voltou a bater. A pele começou um processo de cicatrização inexplicável. Hoje, ele carrega as marcas. As cicatrizes do fogo cobrem o corpo dele como um mapa de dor. Mas ele está funcional. Ele anda, ele fala, ele respira. Depois da sexta morte, Ismail virou um pária. Ele vive isolado numa casinha afastada, porque ninguém quer chegar perto. Médicos do mundo todo já ouviram falar, alguns foram lá, fizeram testes. E o resultado? Nada. Zero. Niente. Não há mutação genética óbvia. Alguns tentam explicar com catalepsia, mas catalepsia não cura queimadura de 3º grau, nem regenera órgãos após explosão. Existe um rumor de que o avô dele passou por isso uma vez, mas 6 vezes. Ismail Azizi vive num silêncio ensurdecedor. Ele não casou, não teve filhos. Quem vai querer dormir ao lado de um homem que morre e volta? Ele confessa que não sente nada especial quando morre. Só frio. E depois, a solidão. E a frase mais chocante que ele disse numa entrevista foi: eu tenho medo de nunca poder descansar. Para vocês, a morte é o fim. Para mim, a morte definitiva seria o maior presente de todos. É uma ironia dolorosa. A gente corre tanto para viver mais. Toma vitamina, faz exercício, foge do perigo. E existe um homem que daria tudo para ter o direito de partir. E agora eu te pergunto, o que você faria se acordasse no necrotério amanhã? Você acharia que é um milagre ou uma maldição? Ismail está lá, na Tanzânia, esperando a 7ª morte. Será que ela será a última? Ou será que ele vai ver o mundo acabar enquanto continua respirando? Deixa sua teoria maluca aqui nos comentários. É genética? É espiritual? Ou é tudo uma grande mentira coletiva? Eu sou o Michel Casquel. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que gosta de mistério. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Fiquem bem, cuidem-se e, por favor, tentem não morrer. Fui!